Foi assim que Nelly Furtado se apresentou ao mundo com este I'm Like a Bird. 20 minutos para as 10 da manhã. Os próximos minutos são da responsabilidade do André Ferreira e do Francisco Gomes. Vem aí mais uma edição do Liberdade de Expressão. Terra Nova. Bom dia, rapazes, bem-vindos. Bom dia, Maria João. Bom dia, Francisco. Bom dia, Maria João. Bom dia também aos nossos ouvintes. E pronto, quero dizer que com isto eu estou de férias 15 minutinhos, agora mesmo com o Francisco e com o André. A antena é toda vossa. Muito obrigado mais uma vez. Então vamos começar com um ponto prévio infeliz. Chadwick Boseman, o ator mais conhecido por interpretar o Pantera Negra, o Black Panther, o Rei T'Challa, morreu na passada sexta-feira após uma batalha de 4 anos contra o cancro do cólon. O ator morreu com 43 anos. Ele foi mais conhecido, obviamente, por ter interpretado então o Pantera Negra, mas ele também fez bastante outros papéis de renome para a comunidade negra. Portanto, obviamente, um ator que tinha a sua qualidade, infelizmente partiu cedo demais. Muitas figuras públicas fizeram uma grande homenagem a este ator. Nós aqui também, nos Politicamente Incorretos, também quisemos fazer. Portanto, perdemos um grande senhor, pelo que fomos vendo. Ele também lutava contra este cancro lutou contra este cancro durante 4 anos, nos momentos em que também gravava outros filmes. O agente chegou a dizer depois que ele chegou a gravar um filme cheio de dores, portanto ele queria trazer alegria, não quis mostrar esta doença para o público. Fez bem por um lado, por outro não saberemos, porque também a comunidade de Hollywood é como é, mas fica aqui então também a nossa homenagem dos Politicamente Incorretos, um senhor que infelizmente partiu cedo, mas obviamente que deixou um legado no mundo e obviamente por todas as pessoas por onde passou. Antes de mais, bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova mais uma vez. Assim, concordo com tudo aquilo que tu disseste. Foi um grande ator, se não estou a erro, ele foi o primeiro protagonista negro a ter destaque a um filme solo de super-heróis. Isso diz muito sobre a sua qualidade. E além de um grande ator, sem dúvida, por aquilo tudo que é apresentado, um grande homem que infelizmente nos deixou cedo mais. Passando para outro caso, nada a ver com este, falamos da DGS, mais uma vez, e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. O que aconteceu foi a Liga Portuguesa de Futebol Profissional perguntou à DGS o jogo entre o Sporting de Braga e o Valladolid, agendado para o próximo sábado, podia ter público. O objetivo... Um jogo particular. Sim, o jogo particular. É importante a referência. O objetivo deste jogo era ter público para começar a treinar e a preparar e a ser o jogo piloto, por assim dizer, dos adeptos no estádio e do regresso dos adeptos ao estádio após a pandemia de Covid-19. Recordo que os estádios de futebol têm estado vazios um pouco por todo o mundo. Por exemplo, a França, a Inglaterra e a Alemanha já começam a dar os primeiros passos neste sentido. No entanto, ao que tudo indica, a DGS vai mesmo recusar, ou recusou mesmo a presença do público no estádio. Entende a DGS que nos próximos tempos isso não é uma prioridade. A prioridade nesta altura é o regresso às aulas. Alguma lógica da DGS nesta situação, mas fez mais uma vez 2020 concordar com uma pessoa que eu nunca pensei concordar. Pedro Proença, um dos piores presidentes da história, um dos piores dirigentes da história do futebol português. Este senhor é presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que disse, e bem, comparando com a festa do Avante, comparando com as touradas, entre outras coisas, e eu não percebia porque é que o público não podia começar a regressar aos estádios, pelo menos neste jogo piloto, para se perceber como é que as coisas podiam ser feitas. Mais uma vez aqui eu não percebo eu falo de uma dualidade de critérios em relação à DGS. Isto prova-se mais que uma vez que no que toca a festivais o Rock in Rio não pode ser realizado, por exemplo, e a festa do Avante pode. Esta dualidade de critérios da DGS é uma coisa sinceramente que eu nunca percebi desde o início deste período de libertação, de desconfinamento. Eu acho sinceramente que a DGS tem que começar a pensar nisto e tem que se começar finalmente, e tem que se divulgar finalmente qual é o critério que é seguido, porque senão nunca vamos perceber o que é que se passa aqui. Uns eventos podem, outros não podem, porque eu acho que estamos naquilo do que, e não quero dizer mal de ninguém, mas acho que estamos naquilo do eu gosto disto, não gosto disto, por isso temos tempo para isto. E concordo com basicamente tudo o que tu disseste. É também interessante ver que recintos fechados podem acolher público, enquanto que recintos abertos
não o podem. O Sporting Braga até tinha referido que iria ser utilizado, iria ser o uso obrigatório de máscara no evento, iria provavelmente haver algum distanciamento entre pessoas singulares, né? Famílias obviamente poderiam se calhar estar juntas, mas outras pessoas estariam afastadas, os bares também estariam fechados para não haver então aglomerações perto destas zonas. E acho que sim, que este jogo até poderia ter servido como um jogo piloto, como tu disseste muito bem, para que pudéssemos voltar ao futebol com adeptos, porque o futebol com adeptos é o que nos importa neste momento, apesar de poder haver muitas aglomerações. Eu acho que cada clube, juntamente com a Liga, deveria ter todas as instruções de como agir no exterior dos estádios, como as pessoas entrar, como as pessoas sair. Portanto, eu acho que aqui a DGS está a ter dualidade de critérios, obviamente que sim, como tu referiste muito bem, os exemplos do Rock in Rio, da Festa do Avante, ou das touradas do futebol. Portanto, obviamente que aqui a DGS tem de começar a perceber que o futebol também é um evento cultural, apesar de muita gente não querer que isso aconteça e apesar de haver toda a polémica em volta nisso, o futebol tem de começar a ter adeptos de novo. E obviamente que se não for nestes jogos de preparação, nos jogos oficiais também não vai ser. Portanto, aqui a DGS ou começa a mudar relativamente a estes parâmetros, ou então vamos estar sempre a insistir na mesma tecla e depois voltamos sempre a falar no mesmo. E há de haver mais eventos em que nós devemos de falar e o futebol vai ficar sempre atrás, infelizmente. Só uma coisa, André, rápida. O Estádio Municipal de Braga tem lugar para 30 mil pessoas, o Campo Pequeno tem lugar, não é bem isto, mas arredondando as contas por cima, para 10 mil pessoas. Se metermos metade, se metermos as 5 mil pessoas que, por exemplo, está a acontecer em França, que é o que está a acontecer, fica metade do Campo Pequeno cheio e fica muito menos cheio o estádio do Municipal de Braga. 5 mil pessoas em 30 mil lugares tem mais distanciamento social do que aquilo que é necessário, só não consegue se houver uma total incompetência. E falamos nesse estádio, mas há outros estádios que também têm por volta dos 10 mil de lotação máxima, portanto, estádios mais pequenos, obviamente que também se vê por aí, não é? E nem falamos dos grandes. Vamos então passar para o nosso último ponto prévio, que foi uma notícia mais alegre para também o mundo do futebol, mas não o nosso futebol, o futebol brasileiro, que foi o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, espero estar a dizer o nome corretamente, que anunciou que a partir de agora os prémios serão iguais para homens e mulheres, os prémios e os salários, pensou que serão iguais para homens e mulheres que representem a seleção brasileira, a seleção canarinha, em períodos de preparação em jogos oficiais ou particulares. Esta equidade de pagamento já tinha sido adotada durante a primeira convocatória da seleção feminina em 2020 e, portanto, obviamente esta é uma excelente notícia para o mundo do futebol e para as mulheres em si que estão a ver finalmente, pelo menos o futebol brasileiro, está a ver finalmente a igualdade nos salários, portanto, finalmente estamos a ter algum progresso no mundo do futebol. Esperemos que isto se alastre agora também para os outros lados, não só para o futebol, mas também para outras profissões, porque o que nós precisamos é de igualdade e, obviamente, que as mulheres também merecem, porque trabalham bastante. Assim, concordo plenamente com tudo aquilo que tu disseste. Muitos parabéns à CBF por esta extraordinária atitude. Enquanto a CBF está a fazer isto, a Federação Portuguesa mais uma vez está a envergonhar o futebol português. Há pouco tempo, felizmente, recuou com esta decisão. Há pouco tempo tentou impor um teto salarial no futebol feminino, tendo em conta que a esmagadora maioria das atletas femininas em Portugal são amadoras e nem sequer um chão salarial têm. Uma atitude que provou mais uma vez que a Federação Portuguesa de Futebol, que diz que quer que o futebol português esteja em breve entre os melhores do mundo, malta, nós não somos melhor nem que a Liga do Bangladesh. Sendo muito simpático. Mas bem, já que fiz amigos na Federação Portuguesa de Futebol, acho que podemos avançar mais para a frente. Vamos entrar noutro tema. As aulas de educação para a cidadania voltaram a ser um tema polémico nestas últimas semanas, isto tudo porque um baixo-assinado que continha personalidades como o antigo Presidente da República, Cavaco Silva, que eu nem sabia que o senhor ainda por cá andava, o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, o bispo da Aveiro, António Monteiro e ex-presidentes do CDS, como Adriano Moreira e Ribeiro e Castro, também um deputado socialista, Sérgio Sousa Pinto, são apenas algumas das personalidades que meteram que juntaram o seu nome a este manifesto. Estes aqui defendem um direito à objeção de consciência perante a disciplina de educação para a cidadania. Dos pais.
sim, o direito à objeção de consciência dos pais à disciplina de educação para a cidadania. O direito à objeção de consciência permite que o cidadão decida não cumprir determinadas obrigações legais em virtude das suas convicções, natureza religiosa, moral, humanística ou etc. Estas pessoas defendem que alguns temas abordados nesta disciplina, que vão desde a defesa dos direitos humanos, entre sexualidade, género, interculturalidade, comunicação social, etc., diversos temas, passando também por muitos outros, a que alguns dos temas abordados nesta disciplina devem ser abordados conforme os pais entenderem, e devem ser os pais a ter, por assim dizer, a responsabilidade na forma como abordam estes temas. E sinceramente eu aqui senti-me algo confuso quando lidei com este tema, porque eu senti um combate dentro de mim entre aquilo que sou eu, como cidadão que pensa coisas normais, e eu enquanto meio vivente naquilo que se chama democracia. Como cidadão, acho que sim. Atenção que esta disciplina de educação para a cidadania é uma disciplina obrigatória, ou seja, os alunos têm que ir, se não tiverem, isso podem chumbar por faltas. Sinceramente, eu acho que sim, os temas abordados nesta disciplina devem ser abordados porque precisam de ser abordados, são temas muito importantes. E sim, eu entendo que esta disciplina deva ser obrigatória. Aliás, eu gostava que no meu tempo tivesse havido esta disciplina e não uma disciplina chamada formação cívica, que não servia para rigorosamente nada. Mas sim, acho que esta disciplina é importantíssima e que devia ser assim obrigatório. No entanto, aqui entra a parte da democracia. Eu percebo que esta disciplina seja obrigatória e até entendo que seja. No entanto, o facto da objeção de consciência não faz assim tão pouco sentido quanto isso. Porque reparem, os temas abordados nesta disciplina, quer queiramos, quer não, acabam por influenciar aquilo que muitas pessoas acreditam como sendo verdades absolutas, como sendo aquilo que é a sua consciência e aquilo que a sua consciência permite. Não pode ser, e não podemos abordar isto de ânimo leve, e não podemos querer, como muitas pessoas disseram, achar que estas pessoas deste manifesto em específico querem proibir esta disciplina. Não, o que estas pessoas querem dizer é que os pais olhem para os temas desta disciplina e digam: eu não quero que seja a escola a abordar estes temas com o meu filho, quero que seja eu a abordar os temas com o meu filho. E acho sinceramente que isso faz muito sentido e que é um direito, inclusive, ao que parece salvaguardado pela Constituição da República Portuguesa. Eu acho sinceramente que temos que olhar bastante para isto, discutir bastante isto e decidir de uma vez o que é que a escola vai ser. A escola vai ser uma transmissora de valores no sentido de valores gerais, isto é, a escola dar os valores gerais, ou a escola vai ser aquilo que eu acho que a escola devia ser. A escola devia passar o espírito crítico, ou seja, dizer que determinadas coisas existem e deixar a criança ou o jovem analisar por si o que é que ela quer entender isto. E no máximo, e acho que os valores que a escola devia passar, agora vou quase que parecer que estou na Revolução Francesa, devia ser o tema da liberdade, fraternidade e liberdade. Igualdade, fraternidade e liberdade, assim é que é. Igualdade, ou seja, somos todos iguais, apesar das opções e decisões de cada um, somos todos iguais. Aqui a fraternidade, eu mudo um bocadinho para respeito, eu percebo o tema da fraternidade, mas aqui mudo um bocadinho para respeito, ou seja, devemos respeitar as opiniões dos outros. E liberdade, cada um tem a liberdade de dizer o que quiser. Se a escola, e o problema desta disciplina que estas pessoas metem é assim, se a escola quiser dizer que algum dos temas desta disciplina, e se a escola começar a pôr o foco se é correto ou errado, o que eu acho muito estranho, que é uma coisa que sinceramente me irrita um bocado, quer dizer, se a homossexualidade é correta ou errada, eu acho que devia ser indiferente, porque cada um é que sabe de si. Sinceramente nunca percebi essa discussão. Mas voltando a isto, eu acho que devem ser... Acho que esta disciplina deve ser obrigatória, eu enquanto cidadão. No entanto, lá está a parte minha de democrata ferrenho, acho que sim, que deve haver objeção à consciência, porque queremos quer não, somos todos indivíduos e isto, o pensamento único, é sempre mau, seja onde for. Eu concordo com algumas coisas do que tu disseste, obviamente. Eu se calhar vou ser um pouco mais
mais conservador, mas eu acho que nunca esperei ser conservador, mas acho que esta disciplina deveria ser, sim, obrigatória, devido exatamente que não é igual à religião moral, porque cada um tem a sua religião, obviamente, e não podemos obrigar as crianças, por exemplo, da religião islâmica a ter uma disciplina da religião católica. Mas eu acho que aqui nós não deveríamos, por exemplo, como eu vi numa entrevista, acho que foi dada, já não sei que jornal, acho que foi a Renascença, ou a ADN, mas o senhor dizia que as coisas que são ensinadas nesta disciplina são para obrigar as crianças a mudar a sua orientação sexual ou qualquer coisa assim. Foi uma completa estupidez do que eu li, até tive de reler 2 vezes para ver se aquilo era mesmo verdade, mas não. O que eu acho que deve ser feito nesta disciplina é que devem ser apresentados, então, como tu disseste muito bem, os direitos humanos, todos os tipos de orientações sexuais, falar de tudo o que tiver de ser a falar, por exemplo, também todas as opções políticas, desde a extrema-direita à extrema-esquerda, apresentá-las, e depois, obviamente, que as crianças é que veem e percebem realmente o que é aquilo, e depois também poderemos ter do outro lado a coisa na cabeça da criança de quando vir uma pessoa, por exemplo, homossexual, já não a vai julgar para ela ser homossexual, ou então também não vai passar a fazer racismo, ou seja, ou bullying, ou seja, não podemos estar também, porque tu disseste há bocado muito bem que os pais devem ter objeção de consciência porque podem preferir que sejam eles a ensinar os filhos em casa, mas eu também pergunto que pai é que vai ensinar, por exemplo, coisas de educação sexual em casa junto com os filhos. São raros os pais que isso acontece. Por exemplo, comigo isso não aconteceu. Eu fui aprendendo sozinho. É raro isso acontecer. No caso da educação sexual, que é um tema bastante fraturante. Fraturante, não. Tabu. É um tema tabu. Exato, um tema tabu. Obrigado, Francisco. Portanto, eu acho que é bastante complicado. Há certos temas serem abordados em casa. Também, se calhar por os pais, pelo menos falo da nossa geração, alguns deles não têm também a percepção correta das coisas, vão aprendendo isto ao mesmo tempo que nós. Portanto, eu acho que sim, que deve ser a escola a ensinar isto, e sim, acredito que esta cadeira deva manter-se obrigatória, porque, como tu disseste muito bem, nós tínhamos a formação cívica, que basicamente não fazíamos grande coisa, e se já tivéssemos estes temas, a nossa sociedade agora estava muito melhor. Portanto, eu acho que agora estamos a tentar mudar isso, e depois vêm essas pessoas que, como tu disseste muito bem, o Cavaco Silva não esperava que ainda estivesse cá entre nós, mas quando está também é só para dizer asneiras. E, portanto, eu espero que sim, que esta disciplina se mantenha pelo menos obrigatória. Se houver alguma coisa que os filhos achem de errado, falam com os pais, e depois os pais aí em casa depois explicam-lhe, olha, existe esta forma de pensar, e o filho depois entende o que quiser pensar. É essa a minha opinião. Se calhar estou a ser um bocado conservador, mas acho que é o que deve acontecer, porque eu estou a olhar para a nossa sociedade, eu analiso a nossa sociedade e estou a ver a nossa sociedade a cair em termos de pensamento crítico, e isto está a faltar bastante à nossa população. Eu, só uma clarificação, eu concordo com tudo aquilo que tu disseste, mas com grande parte daquilo que tu disseste, só uma clarificação. Se for assim como tu disseste, de que a escola diz que isto existe, isto é assim, 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 eu acho que sim, deva ser obrigatório. O que eu também digo é que percebo o facto das pessoas, porque quem vai dar é um professor normal. Se esse professor começar a pôr do ponto de vista ideológico, seja eu qual for, começar a dar aula do ponto de vista ideológico, aqui começamos a ter um problema um bocadinho mais grave. E eu também concordo contigo. Sim, é esse o meu ponto de se é obrigatório ou não obrigatório. Se for como tu disseste, deve ser obrigatório, e se alguém tiver objeção de consciência também vai para as aulas. É sempre assim. Exatamente, eu acho que deve ser assim, e deve ser através do diálogo, e nós devemos reconhecer isto, porque nós também estudamos, por exemplo, na história tudo o que aconteceu durante o tempo dos nazis, e não é por isso que vamos praticar nazismo em casa, não é? Exato. Da última vez que extremistas mandaram no mundo coisas giras acontecer. Bem, acho que não temos mais tempo esta semana, não é verdade? Entusiasmamos um bocadinho a fazer esta discussão, este debate, mas é sempre importante. É sempre importante, no meu entender, debater estes temas, e ainda por cima que estamos a falar de jovens que estão em formação e vão ser os cidadãos da manhã. Estejam a ouvir em casa ou no carro e também acabam por concordar connosco ou pensar de outra maneira. Exatamente, e depois... Rapazes, eu peço desculpa de interromper, e para quem se juntou apenas agora, o último tópico em questão era a obrigatoriedade de... obrigatoriedade da participação de educação para a cidadania. Ok. Muito bem. Para contextualizar. Sim. E já fizeram amigos suficientes? Acho que sim, porque acho que não temos mais tempo. Ok. Mas continuaremos Nós a fazer. Nós teríamos só o rescaldo da Covid nestes 6 meses, mas
Acho Já não que dá. A menos que não é consigam importante. fazer essa proeza em 20 segundos. Eu acho que basicamente os portugueses acabaram por respeitar no início, mas agora estão a desrespeitar um bocadinho, portanto eu acho que devemos voltar a acordar e pensar melhor a nossa vida, porque estamos a pôr os outros em causa. Eu lembro uma fase rápida de um amigo meu que é: Portugal é ótimo nas crises, horrível nos sucessos. Digo isto porque Portugal, no tempo mais difícil da pandemia, portou-se perfeitamente bem. Agora está-se a portar um bocadinho mal. E assim foi, mais uma edição do Liberdade de Expressão com o André Ferreira e o Francisco Gomes. A ambos, muito obrigada pela abertura, pela coragem, pela disponibilidade. Boa semana e até de hoje a 8. Obrigado, igualmente, até hoje. Até 2 horas.